Devassando o Invisível, o Amigo Beletrista, parte C. Não mais tornamos a ver essa individualidade espiritual, ou sequer tivemos notícias dela. Não indagamos jamais do seu paradeiro aos instrutores espirituais que nos assistiam, mas não a esquecíamos. Orávamos em sua intenção durante nossos trabalhos e a convidávamos a acompanhar nos estudos diários das obras espíritas que sistematicamente fazemos até hoje. Não mais pressentimos sua presença, nem qualquer intuição informativa a seu respeito. 4 anos depois da sua visita, ou seja, pelo ano de 1934, fazíamos as sessões sociais para um jornal semanário do interior, de propriedade de um de nossos irmãos. No momento de empunhar a caneta para traçar as primeiras linhas daquele noticiário, alguém do invisível, que não conseguíamos identificar, arrebata-nos o braço, atira a caneta para o lado, toma do lápis e traça velozmente uma pequena novela intitulada Deodato, posteriormente publicada em folhetins por um conhecido jornal espírita do Rio de Janeiro. Esse trabalho, com todos os característicos dos ditados mediúnicos, recebido em momento impróprio, sem que nos houvéssemos preparado, sequer com uma prece, sem que ao menos tivéssemos pensado em qualquer categoria de espíritos, foi traçado tão rapidamente que não pudemos interrompê-lo senão para trocar de lápis. E quando finalmente a entidade comunicante modelou a última frase e exclamou, como de hábito em trabalhos congêneres: ponto final. Não apôs assinatura. Certos de que absolutamente não seria de nossa lavra a produção literária que acabávamos de compor, pois que somente escrevemos sob a influência dos espíritos, ainda quando o trabalho se afigura em nós, como acontece com o presente volume, rogamos à entidade enternecida, sentindo ainda a sua presença e a ternura que nos invadiu, dulcificando nosso coração. Querido irmão, muito agradecemos a benevolência da vossa presença com a mimosa dádiva literária com que nos presenteais. Que o Senhor vos ilumine e abençoe, tornando-vos feliz na espiritualidade. Tende a bondade de assinar o vosso trabalho. Esperávamos, mas a entidade quedava-se silenciosa e esquiva. Repetimos a súplica. Tenha a bondade de assinar. Um trabalho anônimo de além-túmulo não tem valor e não poderá ser publicado. Então o visitante falou docemente e confessamos que, de certo, um embotamento singular nos obscurecia as intuições até o momento presente em que escrevemos estas páginas, impedindo-nos reconhecer o espírito que então nos visitava, pois que, realmente, apenas neste momento, fomos informados, quando o de também o eleitor, de que o autor espiritual da novela Deodato, escrita em 1934, fora o amigo beletrista. Respondeu-nos ele, porém, naquela época, sem que o identificássemos. Assina vós mesmos, presentei-vos com ela. Eu não desejo aparecer. Ora, chegando a essa altura do presente capítulo, que nos está surpreendendo mais do que o próprio leitor, eis o que o venerável espírito Dr. Bezerra de Menezes, um dos patronos espirituais do Centro Espírita de Lavras, pela época em que lá militávamos e onde pela primeira vez falamos ao nosso amigo beletrista, irradia até os nossos pensamentos, avisando-nos de que dirá algo a respeito. Atendemo-lo comovidos, oramos, esperamos, cedemos-lhe o lápis. Vejamos o que dirá o amado espírito que do além, como outrora, sobre a terra, tantas lágrimas soube enxugar nos corações sofredores. Há 27 anos, quando a vós foi exigido o testemunho do desinteresse que integra a série de provas programadas
pela iniciação constante dos métodos da escola de regras orientais a que vosso espírito é subordinado, esse irmão que cognominas de beletrista, sofredor, mas amável, bem-intencionado, espiritualmente incompetente e ansioso por algo sublime que o renovasse, norteando-lhe os passos na jornada espiritual, foi o indicado para a tentação que seria mister sofresseis, como espírito delinquente perante o Evangelho, necessitado de testemunhos renovadores ante as leis eternas. Mercê de Deus, cumpriste o dever de aprendiz, desinteressando-te dos haveres e glórias do mundo com a discrição conveniente ao espírito iniciante na verdade. Afinado com os vossos próprios sentimentos ideais, Beletrista não só vos vem discretamente acompanhando durante esses 27 anos sob nossa vigilância, como muito aprendeu convosco mesmo, referência feita aos estudos e práticas da doutrina, que nunca negligenciaste, pois que ele aceitou o vosso antigo convite para acompanhar-vos nesses mistérios. Como médico que foi na terra, muito se dedicou agora como espírito desencarnado aos enfermos e aflitos, que as vossas possibilidades mediúnicas solicitavam receitas e indicações para tratamento da saúde, o que quer dizer que os tratou e curou por vosso intermédio, sem que vos apercebesseis de que era ele que o fazia. Ele fez mais, porém. Como intelectual que também é, amante e cultor das belas letras, muitas crônicas e artigos, e até conferências, que escrevieis, elieis, outrora, em reuniões de estudos espíritas, escreveu-as ele com o vosso lápis e a vossa mão, servindo-se das vossas faculdades de intuição. Eu, porém, ou alguém por mim, fiscalizava e presidia tais atividades, pois Beletrista é meu pupilo espiritual a quem muito quero e que preparo e reeduco para a nova existência carnal. Propositadamente, obstávamos intuições e esclarecimentos concernentes ao caso. É bom que o médium ignore muitos acontecimentos em que toma parte como agente transmissor da espiritualidade, a fim de que a vanglória e a pretensão, sempre fáceis de se infiltrarem no caráter humano, não lhe anulem as possibilidades prematuramente, antes de ele próprio se servir dos ensejos que recebe e que lhe são de justiça para as tentativas de progresso. Não ignoráveis tratar-se de ditados mediúnicos intuitivos, os trabalhos literários que obtinheis sem assinatura. Mas os que vos cercavam, amigos, familiares, companheiros de ideal, julgavam tratar-se de produções de vossa própria mente. Seria ainda, de algum modo, um testemunho grave, no qual seriam provados os vossos pendores para a simplicidade ou a vaidade. Como também seria um aprendizado indispensável ao pobre sofredor, que iniciava a própria reeducação à luz do Consolador e precisava progredir. Graças à bondade do Mestre que nos socorreu, vencemos todos. Beletrista terminou o curso e reencarnará, quando desejar, para novos testemunhos, que implicarão sua renovação para o domínio do espírito. Se, quando outrora ele a vós se dirigiu pela primeira vez, tentando convencer-vos a anuir aos seus intentos, oferecendo-vos fortuna e glória, vós o tivesseis atendido, resultaria de tal conclui uma obsessão para vós mesmos, a qual possivelmente redundaria em suicídio, pois que teríeis exposto as vossas faculdades positivas como são as vossas inferiores do invisível, visando a interesses mundanos, pois então sereis abandonados ao vosso livre-arbítrio, e para ele agravo de responsabilidades e situações futuras precaríssimas,
pois que beletrista, pela época, ainda não se encontrava em condições de desempenhar um ministério espiritual de tal gravidade. Vejo, porém, a interrogação em vosso cérebro. E o suicídio por ele praticado? Não houve exatamente um suicídio na expressão costumeira do termo, visto que pela época do seu decesso físico, ele se encontrava totalmente presa de graves distúrbios nervosos, além de obsediado pela entidade suicida Maria Elisa, a qual, reconhecendo-se viva em além-túmulo, negava-se a abandoná-lo, afeita ao elo sentimental que os unira. Ele, portanto, não teve intenção de matar-se, não premeditou o suicídio, nem mesmo assistiu com os próprios sentidos o ato que praticou. E assim sendo, não houve o drama consciencial, ou seja, a responsabilidade de consciente infração a uma lei da natureza, no sentido lato do termo. Caberá, portanto, ao obsessor a maior dose de responsabilidade no lamentável fato. Todavia, a consciência acusa-o de infrações outras, das quais resultaram a neurastenia e o desequilíbrio da própria personalidade, que deram causa à obsessão e ao suicídio, como ao respectivo estado de penúria moral no mundo invisível. E quando uma rede de tais complexos agrilhou a consciência de um espírito desencarnado, só existirá para ele um recurso, a correção dos distúrbios íntimos dentro de uma reencarnação reparadora. Este noticiário a que vos surpreende será, portanto, como a sua despedida, pois voltará muito breve a uma nova morada carnal. Agradece-vos ele o que, como médium, em seu benefício fizeste sem o saberdes, dentro dos ensinamentos do Consolador. 27 anos de estudo, de meditações e trabalhos, de lágrimas e experiências nas paisagens da pátria espiritual em conjugação com a terra, reabilitaram-no plenamente para que dele esperemos vitória decisiva. E eis aí, meus amigos, as grandes tarefas que a todos nós, encarnados e desencarnados, o Consolador confia: reeducar as almas frágeis da terra e do invisível, enxugar as lágrimas da aflição, acender nos corações entristecidos pelas amarguras desesperadoras a divina lâmpada da esperança, nortear os passos do caminheiro da vida, ainda vacilante, elevar a criatura finalmente para a glória da harmonização consigo mesma e com as leis do seu Criador para o triunfo na vida imortal. Aqui, ao nosso lado agora, desenha-se a figura perispiritual do antigo e bom beletrista. Que diferença daquela com que nos apresentou há quase 30 anos. Vaporosa, fluidicamente bela, rejuvenescida, quase translúcida. Agora encanta e enternece, porque recorda um poema de dores e de lágrimas, de trabalho e de progresso, de boa vontade e dedicação. Drama acerbo que a doutrina do Senhor remediou e consolou. Seu sorriso, no entanto, é ainda triste e seu semblante é grave. Apoia o punho fechado sobre a mesa em que estas linhas são traçadas, exatamente como há 27 anos na mesa do posto mediúnico, na qual terminávamos o receituário. Dele ouvimos a tentação para escrever sob seu controle mental, assinando nós mesmos as produções que nos desse, a fim de adquirirmos fortuna e glória. Fita o papel, sorrindo, lendo o que escrevemos, tal o velho hábito de participar dos nossos estudos e labores espiritistas. E dizemos-lhe, confiante, antigos amigos que somos: dá-me o teu nome agora para que eu o transmita ao leitor. Aproxima-se, puxa-nos docemente a orelha e responde com aquele sorriso grave que comove: curiosa, como tu és mulher,
Anseio por uma reencarnação que me leve a esquecer desse nome e até a minha própria personalidade atual. Como queres que eu os relembre ao mundo? Fez um gesto para retirar-se, traindo certo amargor com a recordação. No entanto, a nossa descaridosa impertinência o detém e indagamos ainda. E Maria Elisa? Bate com o punho fechado, brandamente sobre a mesa, suspira, comprime os lábios num ricto denunciador de contrariedade. Parece que esses gestos lhe eram habituais durante a vida carnal. E responde. Bem, a misericórdia do Eterno foi grande bastante para se estender sobre as suas imensas desgraças. E a bondade paternal do venerando Dr. Bezerra de Menezes foi a intermediária de que Deus se serviu a fim de socorrê-la. Ela se vai, beletrista, caminhando a passos lentos por uma estrada suavemente inclinada, sempre a mesma, mas agora como que esbatida por cintilações de opala. Vemo-la ainda muito ao longe, quando nada mais há a fazer senão preces amigas pela sua vitória final.